Boa tarde, meus irmãos queridos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E esse é o primeiro contato que nós estamos tendo aqui através de vídeo. É um contato que eu estou fazendo exatamente para fazer uma reflexão com os irmãos a respeito do momento que nós estamos vivendo, não só nós como igreja, mas todo o país, todo o mundo, na verdade. E a gente quer dar uma palavra de conforto, consolo, uma palavra de apoio, de reflexão nessa hora para a gente poder ultrapassar esse momento com mais tranquilidade, com mais paz e com mais fé. Esperamos que Deus esteja nos conduzindo nesse momento de reflexão. Queremos pedir desculpas logo de imediato, porque é claro que a gravação que estamos fazendo é num ambiente extremamente precário, né, no meu próprio escritório, em casa, e a gente sabe que não tem condições adequadas, talvez de luz, de som, também pode ser que aconteça alguma interferência de algum som externo, etc. Então nós vamos logo pedindo desculpa aos irmãos por alguma coisa que acontecer nesse sentido. Mas, em primeiro lugar, como eu faço em todos os cultos da igreja, eu gostaria de contar principalmente com a iluminação do céu, que Deus pudesse estar conosco, que pudesse, na verdade, aceitar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, mesmo sendo de uma maneira diferenciada, como nós estamos fazendo nesse instante aqui, não é? Eu gostaria de dizer para os irmãos que nós vamos refletir um pouco hoje sobre nosso momento de vida e aquilo que se passou com Noé na construção da sua arca e também, ao mesmo tempo, no momento em que ele terminou, ou que tudo passou, aquela tempestade se reduziu. Eu estava refletindo, pensando essa semana que a gente às vezes planeja algumas coisas, como nós tínhamos planejado a questão do nosso recomeço, e o nosso recomeço ele foi parado, na verdade, por conta de que o mundo parou, não é? E, por outro lado, quando eu penso na história de Noé, eu penso no momento em que o mundo parou e também houve um recomeço ao mesmo tempo. E eu gostaria até não de começar pensando ou refletindo com os irmãos a respeito do texto de Gênesis, que os irmãos vão encontrar essa história em Gênesis no capítulo 6, 7 e 8, na verdade, mas eu gostaria de começar pensando exatamente em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 38, principalmente, quando a gente lê que nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas casavam-se, davam-se em casamentos, até que na verdade veio o dilúvio e eles não perceberam o que estava acontecendo e aí já era tarde demais. De certa maneira eu vejo esse instante que nós estamos vivendo mais ou menos dessa forma. Nós estamos vivendo a nossa vida de maneira normal, tranquila, sem nenhuma dificuldade, porém de uma hora para outra, de um momento para outro, a gente percebe que parece que o mundo virou de cabeça para baixo e a gente nem percebeu o que estava acontecendo. É claro que Deus não resolveu destruir o mundo de Noé, na verdade, porque as pessoas casavam-se ou davam-se em casamento. Isso é normal, isso acontece. Só que em Gênesis capítulo 6, versículo 12, e aí depois você vai lá e confere, o texto nos diz que a terra estava de todo corrompida e que, na verdade, somente as pessoas faziam aquilo que era ruim, aquilo que era mal. E é por isso que, na verdade, Deus toma essa atitude, essa decisão, essa resolução de acabar com o mundo conhecido da época e aí, então, começar um novo mundo a partir da família de Noé. Ele e os seus 3 filhos também. O que eu queria alertar para a gente nesse sentido é que a gente estava vivendo um mundo de normalidade, aquilo que até que eu chamo de a bênção da normalidade. E nós não percebíamos o que estava acontecendo por trás dos bastidores, da ciência, ou da inconsequência do homem interferir no clima, interferir na natureza, etc. Até que de repente a gente se viu envolvido naquilo que a gente podia chamar num storytelling de incidente incitante. E esse incidente incitante é uma disrupção que o mundo tem de repente, de uma hora para outra. É como se fosse um acontecimento disruptivo que quebra
acaba com toda a normalidade que havia anteriormente. Essa é a situação que nós estamos vivendo nesse instante. Então, a primeira palavra que eu queria destacar aqui é que a palavra normalidade, ela apresenta para a gente, na verdade, aquilo que nós vivíamos anteriormente, até esse momento disruptivo em que aparece o coronavírus e aí todo mundo, de repente, começa a parar. É claro que esse vírus não é brinquedo, ele é uma coisa absolutamente séria por 3 características que ele tem. Uma é a sua invisibilidade, ou seja, a gente não tem a menor ideia de onde ele está. A segunda coisa é a velocidade com que ele é transmitido de uma pessoa para outra. E a terceira coisa é a sua periculosidade, ou seja, ele é realmente extremamente periculoso, difícil, complicado de ser combatido, e nas pessoas que têm mais idade, ele é mortal, com certeza absoluta. Então a primeira palavra que a gente queria trazer para a gente é justamente essa palavra normalidade. O mundo vivia nessa normalidade. Acontece esse incidente incitante, chamado coronavírus, e de repente a gente passa a viver uma vida completamente diferente. O que me chama muito a atenção é que as pessoas não observaram, naquela época de Noé, o que estava acontecendo, não observaram as pregações de Noé, não observaram a construção da arca. Talvez alguns até tenham feito ironias com essa construção dessa arca, só que aí houve um instante em que essa água começou a subir, a chuva começou a descer, as portas do céu, como diz a Bíblia em Gênesis, começaram a se abrir, e daí em diante as pessoas talvez até pensassem assim, não, é uma chuvinha leve, vai passar, uma chuvinha leve, vai passar, é uma chuvinha leve, vai passar, e é uma chuvinha leve, vai passar, e não foi passando, até que choveu 40 dias e 40 noites, como a Bíblia nos diz também. Ou seja, muitas vezes eu estou ainda tendo que sair e ainda tendo que ir numa farmácia, no supermercado, e ainda observo pessoas que têm exatamente esse mesmo pensamento. Pessoas que chegam e dizem assim, eu não estou preocupado com isso não, porque eu posso até tomar um banho de álcool em gel e se tiver de pegar, pega, e pronto, e acabou-se. E aí eu olho para uma pessoa como essa e fico imaginando assim, será que ele não tem família? Será que ele não se preocupa com os outros? Será que ele acha que esse vírus simplesmente pega determinadas pessoas e outras não, porque não quer? Porque se tiver de pegar, pega, se não tiver de pegar, não pega. Então esse tipo de atitude me lembra muito a atitude das pessoas da época de Noé. Talvez olhassem para eles assim, você é um louco, você é um maluco, como é que está construindo um negócio desse tão gigante, se a gente não tem nem sinal de chuva aqui, se a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer. Isso me lembra uma história que no passado já foi muito contada, chamada a história da síndrome do sapo fervido. Essa síndrome do sapo fervido diz que se você pegar um sapo de uma lagoa e colocar ele dentro de uma chaleira de água quente, né, ou de uma panela de água quente, com água de uma outra lagoa, assim que ele cair dentro dessa água e a água começar a esquentar, ele vai pular dessa água, porque não é a água da lagoa dele. Agora, se você colocar esse mesmo sapo numa lagoa, com a água da lagoa dele, e começar a esquentar essa água, esquentar, ele vai morrer fervido e ele não sai dali, porque ele pensa que aquela água o protege, o guarda, o livra da quentura, porque é a água da sua lagoa. Ou seja, as pessoas às vezes estão assim, numa zona de conforto muito grande, pensando que na verdade está tudo tranquilo, está tudo bem, comigo não vai acontecer, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não tenho que ter precaução, eu não tenho que ter cuidado. E isso me transporta aquele povo da época de Noé também do mesmo jeito. Talvez essas pessoas estivessem assim dizendo também, isso não vai acontecer. Não temos nenhum indício disso. Quem é Noé para ter essa visão antecipada? Não faz sentido isso. E aí, até que o dia veio e a água foi subindo, num ponto em que, nos diz a Bíblia, no capítulo 7, versículo 15, 16, na verdade, em diante,
a água subiu tanto que ultrapassou as maiores montanhas da terra e 7 metros acima delas. Isso quer dizer que, quando a Bíblia fala em 7, ele sempre fala num número que é uma completude, é alguma coisa que é perfeita. Isso quer dizer que subiu o máximo que poderia subir. E não tinha como, na verdade, as pessoas escaparem daquela situação de forma alguma, na verdade. E isso me traz muito essa situação de hoje. Nós não queremos ver acontecendo no Brasil o mesmo que aconteceu em outros países. Mas mesmo assim, eu percebo que as pessoas olham para essa situação como se fosse alguma coisa bem ainda não vai chegar em mim. Não há por que me preocupar, não tenho que estar dentro de casa, mantenho minhas atividades normais e vai por aí afora. Mas a segunda palavra que eu queria trazer aqui, a primeira foi essa palavra normalidade, que essa normalidade às vezes ela pode ser absolutamente prejudicial para a vida da gente. A segunda palavra que eu quero trazer aqui é a palavra confinamento. Uma vez que o dilúvio chegou, a arca foi trancada. E a Bíblia traz um detalhe interessante porque diz que ela foi fechada por Deus, por fora. Ou seja, na verdade ninguém poderia sair daquela arca de jeito algum, porque foi Deus que a trancou, foi Deus que a fechou, e fechou por fora e não fechou por dentro. E eles passaram nada mais, nada menos do que 377 dias dentro daquela arca. Porque houve os 40 dias e 40 noites de chuva, houve essa inundação completa da terra, e eles passaram depois disso mais 150 dias, até que a água começasse a baixar, de maneira que todas as contas que você faz no livro de Gênesis nos traz a informação de que o período de confinamento daqueles 4 casais dentro da arca foram de 377 dias, na verdade. Nós estamos aqui com uma perspectiva de passarmos pelo menos 3 meses, 20 semanas. Algumas colocações são feitas nesse sentido pelas autoridades do nosso país, nesse período de uma espécie de quarentena. Eu acredito que essa quarentena vai ser decretada nessa próxima semana que vem. Nós estamos vivendo esse começo, esse início, e eu percebo algumas pessoas já meio que se desesperando em relação a isso. Eu penso que eu primeiro quero dizer assim, eu nunca gostei de confinamento, tá? Essa é uma realidade absolutamente verdadeira. Eu servi ao exército e a coisa que eu mais detestava no exército é quando eu estava de guarda e que tinha que passar 24 horas lá no quartel. Poderiam me desmandar para o campo, para fazer exercícios. Exercícios poderiam demorar, sei lá, acho que uma semana. E eu não me preocupava muito com isso, porque nós estávamos ali no tipo de ação. Mas quando você está no quartel e você está de guarda, você está a serviço ali, você tem que passar 24 horas quase que não fazendo nada, a não ser nas 2 horas que você está no seu plantão e nada mais do que isso. Então, confinamento para mim também é muito difícil, é muito complicado. Então, eu estou solidário com os irmãos nesse sentido. Só que a gente precisa dar vazão à nossa vida, a gente precisa dar continuidade à nossa vida, a gente precisa saber o que a gente precisa aprender com tudo isso e como agir dentro dessa nova realidade. O Erich Fromm, e aí eu vou citar o Erich Fromm, que é um grande psicólogo, ele escreveu um livro que se chama Medo à Liberdade. Eu diria que hoje as pessoas estão com medo de ter perdido a sua liberdade. Eu acho que esse é um dos piores medos que a gente tem, é de perder a liberdade. É a mesma coisa do presidiário, quando ele comete algum crime e ele fica preso 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então esse medo de perder a liberdade, que é traduzido como o pior castigo que a sociedade pode infligir a uma pessoa, é o medo que nós vivenciamos nesse instante. Nós não gostamos desse confinamento porque ele representa que a minha liberdade de ir e vir, de fazer o que eu quero da minha vida, está cerceada, pelo menos momentaneamente. E vai continuar assim, de verdade. Então, não é fácil, não é tranquilo isso. Isso realmente é alguma coisa que mexe muito com a cabeça de qualquer ser humano. Mas eu acho que a segunda coisa que a gente tem que aprender com esse confinamento, além dessa valorização da nossa liberdade, mas ao mesmo tempo a saber aprender
com esse período de solitude, de introspecção, é válido isso. Mas a segunda coisa que eu acho que está assim, incomodando muitas pessoas é o fato deles estarem tendo que conviver com outras pessoas e com os estranhos. É engraçado isso, né? Porque olha só, na Arca de Noé, o que acontecia ali era o seguinte: eles estavam convivendo com a família deles, mas eles estavam convivendo também com os estranhos. E os estranhos eram justamente os bichos que estavam lá. Cada casal de bichos que tinha entrado na arca que estava lá. E que eles tinham que aprender a se relacionar com esses animais, que talvez até nem conhecessem todos na sua espécie. Mas eles tinham que alimentá-los, eles tinham que ajudá-los de alguma forma. Eles tinham que, durante esse mais de um ano, saber conviver com esses estranhos dentro da Arca de Noé. E eu olho hoje para o nosso confinamento e fico imaginando se nós não estamos convivendo com pessoas que nós conhecemos, mas até que ponto nós estamos olhando para essas pessoas como se eles fossem estranhos também. Porque nós vivemos uma vida voltada para fora e não para dentro das nossas famílias. Todo o nosso movimento era para fora e não para dentro. Então, de maneira que conhecidos pode ser pai, mãe, filho, filha, irmãos, tios, tias, avós que estão conosco dentro de casa nesse instante, mas ao mesmo tempo pode ser esse estranho do meu irmão, pode ser esse estranho do meu filho, pode ser essa estranha minha mãe que está aqui e que eu não tinha muita convivência com ela, que eu vivia querendo sair de casa para não ter que conversar muito, que não ter que estar muito junto, até mesmo não ter que dar satisfação. Esse meu estranho pai que era um desaparecido, um sumido dentro da minha família, ele agora está aqui dentro o tempo todo. Sei lá, esse estranho meu filho que só vive no celular, não faz outra coisa a não ser estar em redes sociais. Então nós estamos tendo um momento que é um momento desafiador também nesse sentido. O momento de nos voltarmos para os mais próximos de nós, que são a nossa família, mas ao mesmo tempo aqueles que, bem próximos, podem parecer estranhos também ao mesmo tempo. Só vai ser muito complicado e muito difícil se, na verdade, a gente aproveitar esse momento de confinamento para ficar cada um no seu celular, cada um na sua televisão, cada um na sua rede social, cada um, na verdade, pensando só em si mesmo e em mais ninguém. Isso vai ser muito estranho dentro das nossas casas e dentro das nossas famílias. Bom, mas nós vamos ter um bom período para aprender a conviver com as pessoas amadas e queridas que nós chamamos de família e ao mesmo tempo com os estranhos que se tornaram alguns desses familiares para nós. Então pode ser que seja um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de afinamento, de relacionamentos, um momento de graça, de perdão, enfim, que a gente pode ter com os nossos familiares, amigos, de reconciliação, até mesmo de começarmos a ligar, fazer ligações e não só trocar mensagens de WhatsApp com as pessoas que nós amamos. Então a primeira palavra que eu destaquei foi: todos nós vivíamos na normalidade. A segunda é que agora todos nós vivemos no confinamento. Mas a terceira palavra, com certeza absoluta, e aí a gente vai encontrar isso em Gênesis, no capítulo de número 8 em diante. Me permitam ler aqui esse texto, que eu acho que é o mais importante para a gente. Até no comunicado que eu fiz para a igreja de que não haveríamos de ter cultos até o dia 31, eu citei esse texto do capítulo 8 do livro de Gênesis. Ele diz assim: então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca, e Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar, e as fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam, parou de chover, e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. E aí, o texto nos diz que somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens que se arrastavam pelo chão e as aves. E só 150 dias depois é que a água começou a baixar mais uma vez. E aí, o que acontece é uma coisa muito interessante. É que Noé esperou 7 dias e soltou a pomba de novo.
E ela voltou à tardinha trazendo no bico, uma folha verde de oliveira. E assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Eu acho que esse final da história é muito lindo, na verdade, e deve servir muito para cada um de nós nesse instante. A primeira lição é que essa água em que nós estamos e essa grande arca de Noé social, em que nós nos tornamos, cada um confinado na sua própria casa, ela não vai baixar, essa água não vai baixar de uma hora para outra. Nós não sairemos dessa situação do coronavírus de forma alguma rapidinho. Não vai ser assim. Vai ser pouco a pouco, como foi no caso de Noé. Mas existem algumas coisas que a gente precisa lembrar a partir do final desse texto. A primeira delas, o texto diz assim: Deus se lembrou de Noé. Nós não estamos esquecidos por Deus. Nós estamos confinados em nossas casas, nós não estamos indo ao templo, mas a igreja não é templo, a igreja são as pessoas, e nós não estamos esquecidos por Deus. Ele se lembra de cada um de nós. Ele sabe exatamente do que cada um de nós precisa nesse instante, nesse momento. Segunda coisa que eu quero lembrar aos irmãos: não há tempestade que dure para sempre. Não há tempestade que dure para sempre. Choveu durante 40 dias e 40 noites, mas depois a chuva cessou, ela parou. E daí em diante não houve mais nenhuma gota d'água que caísse do céu. Então nós não estamos esquecidos por Deus, não há tempestade que dure para sempre, são lições que a gente precisa tomar. Não será na velocidade que a gente gostaria, mas isso deverá produzir um grande aprendizado na vida de cada um de nós. Foi aos pouquinhos e vai ser aos pouquinhos aqui. Porém, um dia, com certeza absoluta, a pomba voltou com um galho verde de oliveira no seu bico. E esse galho verde de oliveira representava toda a esperança que aquelas pessoas tinham passado no confinamento, de que voltariam a pisar em terra firme, conforme quisessem, da maneira que quisessem. Deus não esqueceu de nós. Não há tempestade que dure para sempre, vai passar. A esperança vai ser renovada. E aí, quando se fala em pomba, eu lembro muito do Espírito Santo de Deus, que é representado exatamente por uma pomba. Pode ser que esteja longe ainda disso acontecer, mas um dia o Espírito Santo de Deus vai trazer a folhinha verde da esperança para nossas vidas mais uma vez. E a tempestade vai ter passado e nós vamos pisar em terra firme novamente. E depois disso, como diz o texto, que Noé soltou a pomba e ela não voltou mais, ela ganhou plena liberdade. Nós voltaremos também, com certeza, meus irmãos, a ter plena liberdade para sair, para cultuar, para louvar e para engrandecer o nosso Deus. E quem sabe, viver uma vida bem diferente da que vivíamos antes de todo esse dilúvio de informações, dilúvio de preocupações, dilúvio, na verdade, de situações difíceis e complicadas, mas na certeza de que Deus nos protegeu, nos guardou e está com cada um de nós. Que Deus te abençoe, uma boa semana, que Ele esteja com todos nós, no nome de Jesus. Amém.